um presente para você. Você gosta de receber presente? Hã? Como é bom receber presente, né? Principalmente quando alguém oferece um presente de graça, significa que quem recebe não tem de pagar por ele, porque ele está recebendo um presente que é de graça. E eu quero falar com você nesse dia sobre um presente especial que Deus tem para você, que é a graça dele, que é a graça de Deus. Uma das definições para o conceito da graça é o favor imerecido, ou seja, generosidade de Deus, ou seja, bondade de Deus. É um favor de Deus, da qual nós não merecíamos, mas mesmo assim Deus deu. Não tínhamos merecimento disto, mas mesmo assim Deus, Ele nos dá. É generosidade de Deus. E a graça de Deus consiste na disposição benevolente de Deus para com o ser humano. É a sua misericórdia, a misericórdia de Deus, que é algo que se renovou sobre minha vida e sobre sua vida neste dia, posta em ação a favor do ser humano, de modo que esse possa ser salvo. Ou seja, eu e você, nós só somos salvos pela graça de Deus. Não é pela religião, não é fazendo parte de um grupo religioso, mas é pela graça de Deus, pelo amor de Deus. Não existe mecanismo religioso que traga salvação por homem. É a graça de Deus. E não só limitado ao ser humano a ser salvo, mas também capacitando, dando capacidade. A graça de Deus é aquela que dá capacidade para o ser humano, que dá motivação para o ser humano, que dá gana para o ser humano, que dá força para o ser humano, que recebe de graça essa graça. Por exemplo, quando eu paro para pensar na minha história, quando eu paro para pensar na minha vida, quando eu tinha 2 anos de idade, o meu pai bateu asa e voou. Voou. E a minha mãe ficou comigo e com a minha irmã mais velha. Então ela teve ali que se desdobrar para cuidar de nós dois. E nós recebemos a ajuda da nossa avó, né, da minha avó. E com 7 anos de idade, eu cheguei para minha mãe e falei: mãe, eu quero morar com a minha avó. E a minha avó havia mudado de cidade. Havia saído de Três Lagoas para Presidente Epitácio. E eu fui, com 7 anos de idade, morar com a avó. Já convivia, porque a mãe, como eu trabalhava, a avó que cuidava, contando lá suas historinhas, lendo os seus salmos, e eu fui morar com ela em Presidente Epitácio. Quando eu tinha 9 anos de idade, isso com 7 anos que eu fui morar com ela, com 9 anos de idade, numa reunião de oração, eu já participava da igreja e tudo mais, mas numa reunião de oração, num domingo à tarde, algo maravilhoso aconteceu comigo. Algo maravilhoso. Invadiu meu coração. Eu não sei explicar o que era. Eu só sei dizer o que eu sentia. Eu tinha uma convicção plena naquele dia que eu era de Jesus. Custe o que custar e passe o que passar, eu disse para Deus: eu vou ser seu para sempre. Foi uma decisão, uma convicção ainda criança. E na infância, na adolescência, na juventude, em todos esses momentos ali na fase adulta, agora casado, agora com um filhinho, agora no ministério, uma das coisas que tem me sustentado e me fortalecido é a graça de Deus. A graça de Deus que tem dado capacidade. Não sou um bom pai, mas a graça de Deus me capacita a ser um bom pai. Não sou um bom amigo, mas a graça de Deus me capacita a ser um bom amigo. Não sou um bom marido, mas a graça de Deus me dá essa capacidade. Me catapulta, me impulsiona, me motiva a buscar cada vez mais ser melhor. Esse é o presente de Deus na vida do ser humano, a graça de Deus. É Deus oferecendo ao homem
E a graça na prática é o que Paulo define em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Que um pouco do testemunho que eu contei é essa experiência que ele fala da graça de Deus em nós na prática. Ele diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou. A sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Ou seja, a graça de Deus capacitou esse homem a fazer o que ele faz, a ser o que ele é. A graça, esse presente de Deus, ele é aquele que nos dá capacitação, que nos dá ânimo, que nos dá motivação, gana, ousadia para superar o que for, passar o que for. Nenhuma outra religião no mundo apresenta o conceito da graça como vemos no cristianismo, como vemos no Evangelho, através da qual o próprio Deus paga o preço da nossa salvação e nos oferece gratuitamente acesso a ela. E existe um texto da palavra de Deus, já lá no Antigo Testamento, em Isaías capítulo 55, versículo de 1 a 7, eu quero que você acompanhe, que fala a respeito desta graça que nos é dada gratuitamente. Lá diz assim: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com as mais finas refeição. Dei-me ouvidos e venham a mim, ouça-me para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Com certeza, vocês convocarão nações que vocês não conhecem, e nações que não o conhecem se apressarão até você, por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois ele lhe concedeu esplendor. Busque o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clame por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho, abandone seus pensamentos, volte-se para ele, para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom agrado o seu perdão. Vejamos aqui nesse texto o que aprendemos a respeito da graça de Deus neste texto. Pois aqui, o profeta Isaías, levantado por Deus, chamado por Deus a pregar para a nação de Israel, ele está exclusivamente falando de algo que Deus estava oferecendo àquele povo de graça, de algo que Deus estava dando, de um presente muito especial que está evidenciado nesses textos que lemos. Primeiro, a graça de Deus, que é um presente dado a nós, a graça de Deus é para todos que anseiam. É para todos que anseiam, como nós podemos ver no versículo 1, que diz: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, vocês que não possuem dinheiro algum, venham e comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. O convite de Deus para que as pessoas aceitassem a sua salvação começa dessa forma, metafórica, usando aqui essas metáforas como água, sede, e também usando a expressão de sair de um estado para um outro estado. O convite de Deus para que as pessoas aceitassem a sua salvação é uma compra sem dinheiro e sem preço. O convite dirige-se a todos necessitados, ou seja, a de todos os tipos, pessoas de todos os tipos, sem limitação de raça ou de povo. Deus se apresentando, dizendo que esta graça, que aquilo que ele tinha para oferecer, esse presente, não era exclusivamente para um povo, mas todo o povo, todos os que queriam, todos os que querem, todos que anseiam, todos que têm sede.
todos que têm sede, todos que têm um vazio, todos que têm um anseio, venham. É o que ele está dizendo. Tudo o que é necessário é que as pessoas venham e tomem o que o Senhor lhe oferece. Contudo, é a decisão pessoal que interessa. Versículo 1, como nós vimos, diz: todos vocês que estão com sede. Todos vocês que estão com sede, todos vocês que têm esse desejo de experimentar algo novo, de experimentar algo que lhe sacia, algo que lhe venha saciar o anseio que existe. Por isso, meu irmão, a graça de Deus é desfrutada mediante a fé. Essa graça, ela é desfrutada mediante a fé. Esse ato que ele diz de venham, é um passo de fé, é um salto de fé que a pessoa dá em relação em receber isto. Como diz Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz: porque pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Pela graça os nossos anseios são saciados. Pela graça nós somos fortalecidos. Pela graça nós somos revigorados. Pela graça nós somos renovados. E isso vem por meio da fé. E isso não vem de nós, ou seja, não sou eu que produzo, não é você que produz. Isso é algo que vem de Deus e que é oferecido gratuitamente. Ele só diz: venha, dá um salto de fé. Tome uma posição de buscar isso, de querer isso, de saciar disso. Somente por essa graça preveniente de Deus, esta graça que vem primeiro, podemos exercer a fé. A graça chega a nós e por ela somos induzidos à fé, que é o meio pela qual desfrutamos do quê? Desfrutamos da salvação de Deus. Desfrutamos dessa força de Deus. A continuidade da graça de Deus em nossas vidas depende do exercício de nossa fé, de crer. Nessa tarde você já deu um passo de fé. Você saiu de sua casa. Talvez algum de vocês pegaram o ônibus, vieram de carro. Esse é um passo de fé. E disseram: olha, eu vou hoje à igreja cultuar. Ou talvez estava só passando ali na frente e falou: olha, eu vou entrar. Foi um passo de fé que você deu. E você está aqui, ouvindo a palavra de Deus, já cantou a respeito da graça, algo já mexeu aí dentro de você, algo já te impulsionou, algo já lhe motivou. Isso é o que? É a graça de Deus. O que Deus está dizendo agora é só você dar um salto de fé, de crer, de confiança e dizer: eu recebo em nome de Jesus. Deus distribui a sua graça e misericórdia à medida que é aceita pela fé. Você só tem que aceitar. Em segundo lugar, pelo texto que lemos, esse presente de Deus, a graça de Deus é certeza de vida abundante. Além dela ser algo que é dado a todos aqueles que anseiam, é só ir a Ele. Essa graça é a certeza de vida abundante. É o algo mais que Deus traz. Ele não só nos dá força, Ele não só sacia a nossa sede de justiça, a sede de perdão, desse anseio por algo novo dele. Não só isso, mas ela também nos dá vida e vida em abundância, como o texto nos diz, já de Isaías 55, versículo 2. Ele diz assim: por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me. Olha Deus dizendo: escutem-me e comam o que é bom. E a alma de vocês se deliciará com as mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim. Ouçam-me para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, a minha fidelidade prometida a Davi. Aqui, Isaías se refere aqui a uma vida sobrenatural, experimentado apenas pela graça de Deus recebida pela fé. Quando ele diz: por que gastais dinheiro naquilo que não é pão, naquilo que não vai lhe trazer, vai saciar isso, esse vazio dentro de você? Isto porque o ser humano, na busca de saciar esta sede, na busca de tentar resolver os seus problemas, na tentativa de tentar receber alguma explicação, de obter alguma resposta, começa a buscar respostas em lugares aonde não vão conseguir encontrar.
aonde serão apenas iludidos, ludibriados por uma mentira. E é por isso que Deus está dizendo aqui, olha, por que gastais seu tempo, por que gastais seus recursos, seja eles emocionais, seja quais foram, em lugares aonde você não irá obter isto? Sendo que eu estou lhe oferecendo algo que lhe é de graça, de um alimento que irá lhes trazer satisfação. Isaías se refere a isto. E a aliança que ele fala aqui é a aliança porque através de Jesus, descendente humano de Davi, Deus ele iria conectar e interligar o ser humano novamente com ele. Porque o próprio Jesus disse em João capítulo 6, versículo 35, que ele diz que eu sou o pão da vida. E aquele que vem em mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Porque ele de maneira integral, ele traz essa substância, ele traz toda essa força que o ser humano precisa. Quando temos conexão com Jesus, toda essa verdade da palavra de Deus se torna realidade da nossa vida. Este alimento para a alma, felicidade, satisfação na vida e contentamento em Deus. É disto que esse texto está dizendo. E isso só experimenta aquele que quer ser ensinado por Deus. Aquele que se achega humilde perante Deus. Aquele que anda em mansidão, aquele que chora sem medo, que ama sem reservas, que deseja a justiça mais que qualquer saber, que aceita sobre si as injustiças humanas sem transformá-las em ódio contra o céu, mas antes com gratidão caminha e exulta. Ou seja, nessa caminhada, depois dessa escolha, na caminhada com Jesus, mesmo em tribulações, mesmo em momentos difíceis, ele se sacia em Deus, ele se satisfaz em Deus, ele tem um contentamento em Deus. Como o apóstolo Paulo, esse texto não está ali no telão, mas eu quero ler para os irmãos aqui sobre o que isto significa dessa vida abundante aqui em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7 em diante. Presta atenção na leitura desse texto, rapidamente aqui lendo para você, para que você possa compreender o que é essa satisfação em Jesus que o apóstolo Paulo fala aqui. Essa vida abundante tem a ver com esta verdade. Olha só o que diz o texto: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Esse tesouro é o que? É Jesus. Esse tesouro é o que? É a graça de Deus. E olha o que a graça de Deus faz. O que a graça de Deus, ele traz à pessoa que o recebe, a vida abundante. Ele diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida, tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torna-se abundantes as ações de graça, por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda a comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. A graça de Deus nos capacita a viver esta verdade, a viver com este anseio, a viver nessa entoada, nessa pegada da vida. As tribulações virão,
mas não ficaremos prostrados. As lutas virão, mas nós vamos prosseguir caminhando firme no Senhor, porque no Senhor toda luta, toda tribulação, ela é leve, ela é passageira, porque em Cristo nós sabemos que nós somos não só vencedor, mas mais que vencedor. Isso é a graça de Deus. E o próprio Jesus completa isso em João 7,38, quando ele diz que quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O contentamento. Quando eu recebo esta graça, eu recebo a vida em abundância de Deus. Em terceiro lugar, a graça de Deus está disponível por um tempo. Está disponível por um tempo. Está. Deus nos dá gratuitamente. Mas ela tem um prazo que só Deus sabe. Preste atenção nisto. A graça de Deus está disponível. Deus, Ele te ama. Deus lhe deu Jesus. Deus lhe dá essa oportunidade nesta tarde. Deus tem lhe dado várias oportunidades, mas tudo tem um prazo. Preste atenção. A graça de Deus está disponível por um tempo. Isaías 55, versículo 6, o texto diz assim: busque o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clame por Ele enquanto está perto. Esta expressão, busque o Senhor ou clame por Ele, significa um movimento do coração. Significa uma total entrega. Significa um movimento com todas as suas afeições e expressões na direção do Senhor. Por um lado, para tê-lo como Deus, para gozar da sua comunhão, para ganhar a sua ajuda e compartilhar da sua salvação. Porque esta graça está disponível apenas por um tempo determinado. Por um tempo determinado. Pelo término da dispensação da graça, o tempo da salvação gratuita vai terminar. E sabe como ela pode terminar? Ela pode terminar com a sua morte. Não sabemos o dia que a gente vai morrer. Não sabemos. Estou aqui com os irmãos. Daqui a 2 minutos não se sabe. Não sabemos. Temos planos, temos projetos, mas não sabemos o dia de amanhã. Por isso o dia de hoje, o momento de agora é o momento de se tomar uma decisão. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Invoca-o enquanto está perto. Pode terminar também com a volta de Jesus. Jesus vai voltar. No domingo, nós mesmos cantamos: meu amigo, hoje tu tens as escolhas. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje, Cristo quer te libertar. Essa graça está disponível a você. Essa capacitação está disponível. Está aí. Basta apenas uma atitude. Porque você não faz agora o que jamais pode deixar para amanhã. Faça hoje, decida hoje. Aproveite a promessa de Deus para você. Em Jeremias capítulo 29, versículo 13, a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Não adie o que você pode fazer hoje. A graça de Deus está disponível. A graça de Deus vai lhe trazer vida abundante. A graça de Deus está disponível hoje. Não sabemos o dia de amanhã, mas o hoje Ele está disponível, disponível a mim e a você. Não adie este momento. E por fim, a graça de Deus, ela convence o pecador a deixar os seus maus caminhos. Que o ímpio abandone o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos, e volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. O seu perdão. A graça de Deus que lhe salva, querido irmão e querida irmã, é a mesma que lhe santifica. É a mesma graça que capacita você a abandonar o seu caminho. O seu caminho, que diz aqui, são os caminhos que às vezes trilhamos. O caminho do pecado, o caminho do ódio, o caminho da amargura, o caminho de guardar-se no coração muito rancor, o caminho de escolher não perdoar, o caminho de escolher viver egoisticamente, de se isolar. Enfim,
caminhos que nós tomamos. Agora, a graça de Deus nos capacita a abandonar este caminho para viver no caminho de Deus, para viver no caminho dele. Não deixe o seu coração lhe enganar dizendo que a sua vida não pode mudar. Não acredite na mentira do diabo de que a sua vida não pode ser diferente, de que você não pode vencer as suas tentações e pecados, de que você não pode se libertar de hábitos que lhe entristecem e que lhe destroem, que você não pode ser uma pessoa diferente para aqueles que você ama. Na graça, o encontro de contas acontece, mas quem paga a diferença contra o homem é aquele que disse está consumado. É Jesus. Por isso, é maravilhoso vermos e contemplar a palavra do Senhor, a palavra de Deus de misericórdia e perdão de Deus. As pessoas que desfrutam da graça de Deus são aquelas que aprenderam a entregar tudo quanto tem ao Senhor Deus e confiar que Ele lhe dará tudo que necessitam. Meu irmão e minha irmã, a graça de Deus, ela é generosa. Ela dá a vida eterna a todos que creem e abençoa de muitas maneiras, lhe capacitando a vencer lutas, lhe trazendo salvação, lhe dando razão para viver, alimentando este vazio que está aí, esta fome de justiça que se tem, este anseio que se tem. A graça de Deus, ela é refúgio. A graça de Deus nos faz manter-se firme na fé. A graça de Deus nos traz o contentamento de vida e vida em abundância. É o presente de Deus para você. Deus está dizendo, olha, eu estou te dando. Você só tem que querer, que aceitar, que abrir o pacote e tomar posse disso que Deus está dizendo para você. E como diz a Bíblia hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração, mas abra-se para Ele nessa declaração de fé, dizendo, Senhor, eu recebo a tua graça, eu recebo de ti, Senhor, esta graça, eu bebo desta graça, eu me alimento dessa graça. Essa graça de Deus, ela tem que ser o seu oxigênio. Sem ela você não conseguirá viver, jamais. Senhor Deus, esta é a tua palavra, Pai, que o Senhor traz ao nosso coração nesta tarde, nesse dia. O dia que o Senhor Deus fez para nos conduzir, ó Pai, junto a essa fonte de águas vivas, junto a essa graça que nos foi dada gratuitamente. Senhor, a vida de cada irmão e irmã que aqui está, o Senhor tem nas suas mãos. Meu Jesus, tu és maravilhoso. Por isso fortaleça na fé, convença-os de que a tua graça é melhor do que a vida, é melhor do que tudo. Amém. Missionária Central de Maringá.